Fala galera, beleza? Estamos aqui com mais um vídeo pra vocês. Cara, é complicado, viu? É complicado demais, cara, demais. Às vezes eu quero dar um voto de confiança, né, no cliente, mas fica difícil, né? Eu lembro que há um tempo atrás eu falava bastante sobre essa questão de o cliente às vezes não falar a verdade e eu fui muito questionado aqui no YouTube, né? Inclusive até por cliente. Dizia que não era assim, que não sei o que, tal, tal, tal. Então eu até tinha parado de fazer alguns vídeos falando sobre esse tema, mas cara, infelizmente eu vou precisar falar disso aqui nesse vídeo, né? Esse aparelho aqui, galera, é aquele aparelho que eu mostrei para vocês no vídeo de ontem. Inclusive, eu queria ter gravado o vídeo mostrando para vocês como estava esse aparelho, mas eu não tive tempo, pessoal. Ontem eu não tive tempo. Eu gravei aquele vídeo pela manhã e depois eu tive que acelerar as coisas aqui. Só que eu vou contar para vocês a história desse cara aqui, né? Pelo que você tá vendo na placa aí, já dá para perceber mais ou menos o que tinha nesse aparelho, né, pessoal? Esse aqui é o Note 11 que o cliente tinha falado, né, que tinha levado para uma assistência, tal, que tinha colado aqui a tela de uma forma meio que ruim, né? E que ele até pediu, né, para colar essa tela melhor, se caso fosse trocar e tal. Então a gente vê que, vamos lá, né? Deixa eu respirar aqui para falar, pessoal, porque é complicado, viu? É muito complicado a vida do técnico, a vida do prestador de serviço, né, cara? Porque, vamos lá. Antes de eu começar a falar, cara, deixa o like, porque isso ajuda muito o nosso trabalho aqui no YouTube, tá, pessoal? Eu tenho que parar às vezes aqui para estar gravando vídeo, né? Então eu peço que você deixe o like, se inscreva no canal aí se não é inscrito e deixa teu comentário, né? Eu vi todos os comentários do vídeo de ontem e tô vendo todos os comentários, tá, pessoal? Tô respondendo, tô lendo os comentários. Eu vi alguns comentários aqui que eu fui de fato, né? Às vezes a gente quer tapar o sol com a peneira, mas não dá, né? Eu vi um comentário de um colega aqui que ele falou, às vezes eu nunca, na verdade ele falou que não criticava, né, outros lojistas, exatamente porque tem cliente que faz a mesma coisa com ele também, né? Às vezes a gente tem que parar um pouco para tentar entender a situação, por que que muitas vezes o técnico fez né, às vezes uma cagada ali, né, entre aspas, muitas vezes a pressão, a correria do próprio cliente faz com que o técnico às vezes não consiga fazer um serviço 100%, tá? Então, pessoal, se você, né, você que está assistindo o vídeo aí, se você não é membro do canal e deseja ter acesso a um conteúdo exclusivo, tem um botãozinho aqui embaixo, seja membro por apenas R$ 5 por mês, você pode se tornar membro do canal e ter acesso a esse conteúdo exclusivo. Se você ainda não é aluno do nosso treinamento Reparo Avançado GS Celsius Tech, aproveite a promoção especial de atualização. Nosso treinamento está custando a metade do valor, R$ 247. O treinamento vai desde o básico ao avançado em reparo de placa. O treinamento é vitalício. Eu atualizo ele de 2 em 2 anos, tá? O aluno não paga pelas atualizações, né? Ele só vai pagar um valor e não paga mais. E o treinamento tem 2 dias de suporte por semana, suporte ao vivo e online quarta-feira, suporte ao vivo e online sexta-feira, tá? A partir das 19h30, beleza? Vamos lá, pessoal, vamos contar a história aqui desse aparelho, né? Eu não queria estar gravando esse vídeo, tá? Eu queria ter gravado uma outra situação, né? Mas infelizmente eu preciso passar um pouco dessa experiência para você, que é algo que eu já vejo há muito tempo, tá, pessoal? Já estou saturado disso. Inclusive, como eu falei para vocês, eu já fiz vídeo que eu disse no vídeo, né? Não confie 100% no cliente. E aí, velho, um montão de hater lá. Por que não? Por que não sei o que? Papapá. E depois eu até parei, né, de fazer vídeos com esse tema exatamente por conta disso. Porque, cara, a gente faz vídeos para passar nossa experiência, nosso conhecimento. Tá? Eu não estou fazendo vídeo aqui para brigar com ninguém, para arrumar problema com ninguém. Então, né, às vezes eu acho desnecessário gravar certos tipos de vídeo, mas nesse caso aqui eu preciso orientar a comunidade técnica, né, ao qual eu faço parte, tá, pessoal? Então vamos lá. Eu peguei esse aparelho aqui,
para você entender, o bom é você assistir o primeiro vídeo, se você não sabe ainda, né, do que se trata isso aqui, é bom você assistir o vídeo que eu fiz ontem. Vou deixar aqui no card para vocês, também vou ver se eu deixo aqui na descrição do vídeo o link do vídeo que eu fiz falando sobre esse aparelho aqui, né? Tinha chegado na assistência de um colega para pegar para pegar outros aparelhos, e aí acabou esse aqui vindo também no meio. E como eu tinha gravado o vídeo de ontem, eu falei, pô, vou dar uma prioridade nesse aparelho aqui para fazer um vídeo, tá? Para fazer um vídeo e mostrar ao pessoal. Só que aí não tive tempo, né? Quando eu abri esse aparelho aqui, pessoal, a primeira coisa que eu vi, ele vem com isso aqui, ó. Né? Ele vem com isso aqui, que é onde fica as câmeras, tá? Essa parte aqui de trás. Desse jeito aqui, né? Aí vem com aquela parte de trás e tal. Quando eu tirei isso aqui, a primeira coisa que eu vi foi esse buraco aqui, ó, na blindagem. Então eu já vi que esse aparelho aqui, ele já tinha sido, né, mexido na placa, tá? Agora vamos lá, vamos por parte. O que que deu para entender quando o cliente relatou dizendo que não, o aparelho caiu a primeira vez, né? Eu troquei a tela. Ele não relatou para mim que esse aparelho tinha sido, sei lá, mexido na placa, enfim. Ele não relatou sobre isso. Eu também não sei se de fato, né, ele sabia ou não. Eu não posso julgar, tá, pessoal? Eu não tenho provas de que ele sabia, tá? Mas a gente pode, digamos assim, levantar certas hipóteses, né? Então, pode ser que ele sabia que tinha sido mexido na placa, pode ser que não. Mas, vamos lá, se ele comprou esse aparelho de segunda mão, tudo bem, ele não iria saber, né? Ele não ia abrir o aparelho para comprar. Então, levando em conta de que, vamos supor que ele comprou esse aparelho de segunda mão e não sabia, né, que esse aparelho já tinha sido trabalhado aqui na placa e tal, beleza? Eu vou tentar defender o cliente, tá? Eu vou tentar ainda levantar uma hipótese de que ele esteja, né, correto, beleza? Mas, o que que acontece? Ele disse que a tela quebrou, levou em uma outra assistência técnica, né? E o camarada foi um serviço que ele não gostou. Mas como disse aqui um inscrito do canal, às vezes o cliente, ele tem o técnico que merece, tá? Muitas vezes o cliente, ele está em busca de um valor mais barato. Então, às vezes ele vai pegar um camarada que está começando, tá? Não que os técnicos que estão começando trabalhem errado, pelo amor de Deus, pessoal, pelo amor de Deus, né? Eu tô cansado aqui de embates aqui na internet, por conta de às vezes eu dizer um negócio, não me levem a mal, tá, pessoal? Eu tô dizendo assim, que a pessoa que começa às vezes não tem tanta experiência, então ele vai cobrar um pouquinho mais barato para ele poder se manter, para ele poder respirar dentro do mercado de trabalho, tá? Então, o que que acontece? Ele levou nessa pessoa, tá? Fez o reparo, segundo ele não gostou, né? Mas também não foi reclamar com o técnico. Caiu aqui o vibra dele, né? E aí o que que acontece? Eita, um montão de fio da gota. E aí o que que acontece, galera? Eu imagino que ele pode ter esse aparelho aqui pode ter caído na água a primeira vez, tá? E foi feito aqui um reparo na placa desse aparelho. Esse aparelho tinha, vamos lá, toda essa parte aqui de RF estava oxidada, tá? Agora não é uma oxidaçãozinha. Vou mostrar para vocês aqui que eu tentei recuperar, tá? Eu não passei muito tempo nesse aparelho porque para mim aqui já não seria viável fazer o reparo cobrando o mesmo valor que eu tinha cobrado, achando que esse aparelho estava com a placa intacta, tá? Porque a gente, né, muitas vezes, o que acontece? O técnico que trabalha com celular, às vezes ele já repara diagnosticando, tá, pessoal? Então, às vezes não tem como a gente fazer uma perícia, uma análise e depois dizer, esse capacitorzinho está com defeito. Não, a gente bota na fonte, verifica o comportamento, bota no USB charger e aí a gente cobra o valor que vai estar dentro daquela situação. Só que aí, eu acredito que o cliente usou de má fé com o lojista ao qual ele levou, tá? Como eu falei para você, eu não conversei com o cliente, tá? Eu escutei o cliente falando,
da situação, e aí o lojista já passou ele para mim sem abrir esse aparelho aqui, ok? A tampa desse aparelho estava meio que aberta, eu já tinha, quando eu forcei, eu percebi que a tampa saiu muito fácil, então já dá para entender que esse aparelho provavelmente já tinha passado por outros locais, né? Por outros locais. Então, a blindagem do PMIC estava toda removida, a blindagem de RF não estava, tá? Eu tirei depois essa blindagem de RF, porque eu vi que tinha muita oxidação aqui próximo a ela. Tirei e vi que próximo ao PA tinha bastante oxidação, tá? Aí o que eu fiz aqui? Vamos lá. Vou dizer para você. O PMIC estava entupido, pessoal. Entupido de oxidação. Mas era a oxidação pesada mesmo nesse aparelho, tá? Não era, eu vou mostrar para vocês aqui a placa no microscópio. E olha que eu já tirei grande parte da oxidação dele aqui, né? Tirei tanto fazendo rebalings em alguns circuitos integrados aqui, como também eu utilizei a cuba ultrassônica, deixei ele 30 minutos na cuba ultrassônica ali para limpar, e mesmo assim esse aparelho não está ligando, tá, pessoal? Então eu não vou trabalhar nesse aparelho porque eu tô achando, né, digamos assim, eu não vou fazer uma coisa, porque aqui, vamos lá, eu vou explicar para vocês daqui pro final. Vamos lá. Nessa parte da frente, o aparelho não tinha blindagem removida, tá? Então, nesse aparelho aqui, a única coisa que estava removida era essa parte do Wi-Fi e essa parte aqui do PMIC, tá? O resto aqui não tinha sido mexido em nada, a não ser a CPU. Observe aqui, ó, a blindagem da CPU que está escura, né? Essa blindagem aqui, ó. Essa CPU já foi feita, tá? Essa CPU e a memória já tinha sido feita. Como é que tu sabe, Gemerson? Cara, a gente tem experiência, a gente, bateu o olho aqui, a gente vê fluxo, a gente vê a blindagem queimada, caramba, né? Não sou nenhuma pessoa que comecei ontem. Então, o que acontece, cara? O CI de carga aqui, nessa parte do CI de carga, tinha oxidação pra caramba. Aqui no PA de banda média também tinha muita oxidação aqui, ó. E eu tirei, né, essas blindagens para ver. Ou seja, pessoal, é certeza que esse aparelho caiu na água, tá? Da forma que estava esse Power Manage, não teria condições desse aparelho funcionar. Não teria, tá? Agora, o que eu fiz? Eu tirei o PMIC, troquei o PMIC, coloquei um outro PMIC aqui, né? Só para ver se o aparelho ligaria. O aparelho não ligou. Beleza? E aí o que acontece? Nesse caso aqui, pessoal, eu não vou mais trabalhar nessa placa. Por que não, Gemerson? Porque é o seguinte, aqui, para o que eu cobrei, não vale a pena, tá? Ou seja, Gemerson, mas tu cobrou um valor, tu tem que fazer, né? Certo, mas o cliente também não me relatou que esse aparelho tinha caído na água. Eu tirei as fotos, tá? Eu gravei uma parte mostrando o aparelho sendo aberto. Então aqui não tem como o cliente dizer assim, não, a placa é outra. Não, eu peguei o aparelho dele fechado e assim que eu comecei a trabalhar nesse aparelho, eu comecei a gravar, tá? Então tudo foi gravado, tá tudo gravado e também fotos foram tiradas, tá? E o aparelho fechado. Então isso aqui me assegura de qualquer tipo de problema, tá? Então eu recomendo que vocês façam isso também. Tenham uma câmera, alguma coisa para você gravar, para aquilo ali ficar salvo, né? Em algum momento ali, pelo menos até você entregar o aparelho para o cliente, passar uns 30 dias, é bom você ter algumas provas daquilo que você fez e como você pegou o aparelho e tudo mais, né? Então aqui, pessoal, eu tenho a certeza de que esse aparelho caiu na água sim. Tá? Total certeza que esse aparelho caiu na água pelas condições que está essa placa aqui. Eu vou mostrar para vocês no microscópio, você vai ver que mesmo com a resina não, a oxidação removida, esse aparelho ainda tem componentes aqui que estão com um aspecto de componentes carbonizados, componentes oxidados, tá? Então vamos lá. Qual o moral da história, né? O moral da história é: o cliente, ele pode ter não mentido em tudo, ou pode ter não mentido, mas omitiu
informações sobre esse dispositivo. E cara, se você está assistindo esse vídeo e você é um cliente, uma pessoa que busca serviço de manutenção do celular, cara, um conselho que eu dou para você é: quanto mais você passar informação para o técnico, mais rápido será o reparo e mais barato será, tá? Não fique achando que porque você tá falando a verdade e contando toda a história, o valor vai aumentar. Não, cara. O valor baixa. Sabe por quê? Porque, vamos lá, eu pego esse aparelho. O camarada diz que está usando ele, que ele está funcionando normal. E de repente ele diz que o aparelho caiu. Depois que caiu, o aparelho parou de ligar. Isso me leva a crer que pode ter um curto primário por conta da queda, pode ter algum componente que soltou por conta da queda, pode ter uma CPU ou um PMIC ou uma memória que ficou com solda fria por conta do impacto. Então eu já vou fazer o reparo baseado no histórico do que aconteceu. O problema é quando o cliente relata uma história e quando a gente abre o aparelho, a história é outra. Então, nesse caso aqui, a história é outra. Então, se a história é outra, eu não posso cobrar o mesmo valor, tá, que eu tinha cobrado, pessoal. Por quê? Porque se esse aparelho aqui, de fato, estivesse com as características que o cliente tinha relatado, eu iria resolver o problema de forma muito rápida. Gemerson, passasse quanto tempo com essa placa? Pessoal, passei em torno de 1 hora, tá? 1 hora eu passei ainda, porque eu falei assim, se eu botei esse aparelho para ligar, eu vou dizer para o cliente, ó, coloquei o aparelho para ligar, mas olha a situação desse aparelho. Então, aqui vai ter que ser feito ou um swap, tá? Para garantir melhor, e aí o valor ficaria um pouco mais alto, ou fazer um trabalho aqui, né, que o valor também ficaria mais alto. Mas o aparelho já, né, pelo menos já colocaria o aparelho para funcionar. Só que aqui eu só mexi no PMIC, eu não tive paciência não, depois eu me senti como idiota, tá? De fato eu me senti um idiota se eu continuasse fazendo esse aparelho aqui, esse reparo aqui. Então eu tirei só para mostrar para o cliente, né, que tinha oxidação pra cacete nesse aparelho e que o valor não daria para fazer pelo que foi cobrado, porque eu não estou voltando atrás, eu simplesmente, né, estou cobrando pelo problema que de fato existe e não por conta do que a gente tinha, né, acertado. Então, o cliente omitiu informações. Esse aparelho aqui, James, mas será que ele não comprou o aparelho e ele não sabia que tinha... Pessoal, a oxidação que tinha nesse aparelho não permitia que esse aparelho ligasse de forma alguma. Se vocês vissem como estava o PMIC desse aparelho, o PMIC estava enferrujado, cara. A esfera do PMIC estava enferrujada. Ou seja, não funcionaria de forma nenhuma. E provavelmente essa CPU ou essa memória aqui também não estão perfeitas. Então, por que que não dá para cobrar o mesmo valor? Porque, pessoal, o que eu vou fazer aqui vai custar mais tempo. Não é só fazer uma CPU, trocar um componente. Não! Aqui eu vou precisar resolver problemas que possivelmente, depois que esse aparelho ligar, ele vai apresentar. Tá? Então esse aparelho aqui é um aparelho que caiu na água. Ah, beleza, eu botei ele para funcionar. Sim, e depois? É só entregar para o cliente? Não, galera. Se eu entregar para o cliente, eu estou sendo irresponsável. Eu não posso entregar para o cliente uma placa que eu troquei o PMIC, o aparelho funcionou e entregar desse jeito. Não posso, de forma nenhuma. Eu estou, digamos assim, entregando um aparelho que eu tenho a certeza de que vai voltar. Ele vai voltar desligado, James? Muito provável que não. Mas ele vai voltar porque pode ser que uma câmera não esteja funcionando, pode ser que o Wi-Fi não esteja funcionando, pode ser que a rede não esteja funcionando, pode ser que o áudio não funcione, tá? Então, quando eu pego um aparelho que cai na água e você bota o aparelho para funcionar, o cliente ele quer que o aparelho esteja funcionando tudo. O cliente não quer que só que tu coloque o aparelho para funcionar, não. Ele quer que o aparelho dele esteja funcionando todas as funções, tá? Então, para que eu deixe esse aparelho funcionando todas as funções, o valor tem que ser um pouco maior, porque eu não vou fazer só um reparo, tá? Imagina aqui, como eu já peguei, já mostrei até vídeos aqui no YouTube, de aparelhos que têm múltiplas falhas. Aí você pega e esses aparelhos que têm múltiplas falhas, né?
100% deles são aparelhos que caem na água. Aí você resolve a questão do aparelho não estar ligando, o aparelho volta a funcionar. Aí depois, volta a funcionar às vezes sem imagem, volta a funcionar às vezes sem iluminação, volta a funcionar às vezes sem áudio, sem funcionar o microfone, né? E ele pode voltar com uma função inoperante, como ele pode voltar com várias funções inoperantes. Então, você vai ter o trabalho de fazer o aparelho ligar, depois você vai ter que trabalhar vários setores. Eu trabalho aqui na bancada, eu pego um aparelho com falha de áudio. É só a falha de áudio. Eu pego um aparelho com falha de Wi-Fi. Eu faço. É só Wi-Fi. O aparelho não está funcionando rede de operadora. Vou lá e faço o reparo. O aparelho não está funcionando o microfone. Eu vou lá e resolvo. O aparelho não está funcionando câmera. Eu vou lá e resolvo. O aparelho não está ligando. Mas não está ligando porque tem falha no setor lógico. Eu vou lá, resolvo o problema, o aparelho volta, mas volta funcionando tudo. Porque o aparelho não teve contato com o líquido. E era isso que eu imaginava para esse aparelho aqui. Tá? Ah, James, se tu fosse irresponsável de não ter abrido, tu poderia ter aberto o aparelho e verificado. Cara, foi perguntado, caiu na água? Não. Tá? Então, a gente acredita no cliente, mas aí o cliente vem com uma dessa aqui, né? O aparelho com o PEMIC que só misericórdia. Várias oxidações em um monte de lugar. Deixa eu mostrar aqui para vocês aqui, pra gente não ficar com esse vídeo tão longo. Deixa eu ver se dá para mostrar para vocês aqui, pessoal, a situação disso aqui, tá? Ó, isso aqui, ó, por aqui você já vê, né? Como é que tá esses componentes aqui. E olha que eu coloquei essa placa aqui várias vezes na ultrassônica, né? Por alguns minutos, ó. Ó como é que tá esse capacitor, esse aqui, esse, né? Ó como é que tá esse capacitor aqui. Olha como é que tá a tonalidade dos componentes analógicos. Olha esse capacitor como tá escuro, né? Ah, Jameson, mas tem placas aí que tá de boa, né? Ó pra aqui, pessoal. Ó, você vê, né? Isso aqui tava tudo oxidado. Olha esse capacitor como está escuro. Ó. Agora, olha para isso aqui, ó. Olha para isso aqui, pessoal. Olha a tonalidade desses componentes aqui, ó. Olha como é que tá isso aqui. Isso aqui, pessoal, isso aqui é uma bomba relógio, entendeu? Isso aqui, em qualquer momento, pode parar ou entrar em curto um capacitor desse aqui, tá? Aí vamos lá, né? Vamos lá. Vamos para o bloco de RF aqui, ó. Isso aqui, pessoal, tava só o cangaço, isso aqui, ó. Essa parte aqui, ó, tinha uma oxidação terrível aqui, tá? Essa partezinha aqui, ó. Esse capacitor como tá. Isso aqui já foi soldado, ó. Isso aqui não foi eu que soldei, não. Isso aqui já foi mexido aqui também, tá? Agora vamos virar o lado aqui e vamos ver, né, a situação disso aqui, ó. Olha como é que tá isso aqui, pessoal. Olha os capacitores como é que estão aqui, ó. Tá? Ó, ó esse capacitor aqui, ó. Como é que isso aqui tá? É porque eu já passei escova. Mas ó, por aqui você tira, né? Como é que tava a situação. Olha o lado do capacitor como tá, o outro lado do capacitor como tá, né? Então, pessoal, ó, esse aqui, ó, esse APT modulador. Esse APT modulador aqui, né? Que é um componente que envia tensão para os PAs. Galera, isso aqui tava horrível, pessoal. Isso aqui tava de um jeito que não dava para enxergar nem o APT aqui, ó. Eu tive que até tirar esse componente, eu tirei, né? Porque tem aparelhos que não ligam por conta de comunicação com APT, né? Não só com APT, como também com outros componentes. E aí eu fui, tá? E tirei esse componente aqui, ó. Tem até um capacitorzinho aqui, ó, que tá encostando nesse outro. Vou até levantar ele aqui. Depois eu pego de outra placa lá. Deixa eu tirar ele daqui porque ele está encostando ali. Então, o que eu vou fazer, né? Olha lá, olha a CPU como tá aqui, ó. Né? Essa CPU aqui já foi trabalhada, né? A gente percebe aqui. É porque eu desoxidei ela, tá, pessoal? Mas aqui tava cheio de fluxo ao redor dessa CPU aqui. Beleza? Aqui tinha oxidação, né? Eu tirei, ó. Isso aqui já tava tirado, essa blindagem, né? Pode perceber, ó, que já tá até sujo aqui, ó, né? Que isso aqui faz tempo que foi removido. Então essa placa aqui, né? Não tem condições
e a gente fazer pelo valor que tinha sido cobrado, porque aqui o negócio é totalmente diferente. Não é aquilo que a gente esperava, né? Então, fica de experiência para você e até de lembrança para mim, porque tem coisas que parece que eu esqueço, tá? Esse tipo de coisa aqui não tinha acontecido mais comigo e parece que a gente esquece, mas isso pode acontecer sempre. Então, pelo menos abrir o aparelho para verificar se caiu na água ou não é importante, tá, pessoal? E é isso que eu digo para vocês, tá? Eu vou ter que desligar, finalizar o vídeo agora, porque eu vou ter que atender um rapaz que chegou aqui, ó, o cachorro latindo ali. Mas é isso, um abraço, Deus abençoe, né? E depois eu explico melhor aí a situação, o que aconteceu, se eu falei com o cliente, o que o cliente falou, que na verdade eu não vou falar nada. Quem vai falar é o lojista lá, né? Eu vou passar só a informação, as fotos, os vídeos, e aí eles se conversam lá, né? Mas aqui o que eu poderia ter feito eu fiz, não vou adiante, tá, pessoal? Porque aqui vai ser uma perca de tempo para mim, eu tenho um montão de celular para fazer e eu não vou ficar perdendo tempo com essa placa aqui, trabalhando com um aparelho que eu achava que era uma coisa e é totalmente outra, né? Então isso aqui vai fazer com que eu não, digamos assim, que eu fique perdendo tempo, tá? E uma coisa que eu não gosto é de perder tempo, beleza, pessoal? Eu trabalho com produção, a gente que trabalha com reparo de placa, a gente sabe que 10 minutos perdido é muita coisa, tá? 30 minutos perdido no dia é muita coisa. Então não dá para ficar aqui passando horas e horas e horas tentando resolver esse problema, né? Que não é difícil de resolver, tá, pessoal? Só que eu não vou cobrar o valor, eu não vou fazer pelo valor que eu cobrei. Não vou dizer aqui o valor que eu cobrei por questões de ética, tá? Porque tem pessoas que me conhecem, né? E eu não vou estar falando aqui sobre valores, mas não dá para fazer o reparo pelo valor aqui que eu cobrei, tá? Eu vou passar aqui mais tempo, passar em torno de 3, 4 horas, por exemplo, trabalhando nesse aparelho, e não vai compensar para mim. Então a gente tem que ser, digamos assim, sensato e ser honesto com nós mesmos, né? Não dá para eu ficar um tempão no aparelho que o valor não compensa, tá? Gemerson, tem reparo? Tem. Resolvo isso aqui rapidinho, né? Se eu não quiser perder tanto tempo, eu faço um swap aqui e resolvo. Só que aí eu preciso de uma placa. E uma placa tem custo, tá, galera? Uma placa boa tem custo, né? E eu não trabalho com placas de má procedência. Eu trabalho com placas de boa procedência. Então acaba sendo um pouco mais caro ainda. Então, infelizmente, isso aqui eu não vou fazer, né? Ou vou fazer, mas o cliente vai ter que se esclarecer, né? Vai ter que esclarecer as coisas que eu vi aqui, tá? Porque não é desse jeito que a banda toca. Eu não tô aqui para, digamos assim, arrumar problema com ninguém, né? Mas estou aqui para relatar a verdade, beleza? Não estou expondo ninguém aqui, não estou falando o nome de ninguém, né? Se, por exemplo, o cliente vê o vídeo, eu não estou expondo ele, apenas estou falando da situação. Estou expondo a situação, não o cliente, né, pessoal? Então é isso, um abraço, Deus abençoe, tamo junto e até o próximo vídeo, se Deus quiser. É nóis, valeu!